Oi, pessoal. Fera, você que está aí, não é? Fera CBV, em especial, que está aí já tranquilo com relação ao SSA da UPE. Tivemos hoje 6 disciplinas presentes na prova com 58 questões e nós vamos comentar inicialmente a parte de Geografia com o professor Vinícius Ribeiro. Professor Vinícius, como é que foi? Acertou em cheio? Primeira coisa, ou passou ao largo, tirou fino? Não, o detalhe é que a prova, né, cobrou, logicamente, os assuntos ministrados pelo próprio SSA. É isso que é importante saber, com relação à programação. Com certeza. Distribuiu a programação? Distribuiu. Claro que a gente sente falta de algum assunto aqui, outro ali, mas, num contexto geral, a prova do SSA terceiro ano de Geografia foi abrangente. Ocorreram 3 questões que envolviam geografia regional, especialmente quando se falava de continente africano, e especialmente também uma questão que falava da África do Sul em si como um continente à parte. Foi a primeira questão logo? A de cara aqui foi a primeira, falou sobre o continente africano, na questão da pobreza, questão de, vamos dizer assim, as migrações de africanos fugindo de guerras civis, etc. Então uma questão que estava muito contemplando atualidades em si e até um pouco do próprio histórico da própria África. E uma questão, como já é meio que, vamos dizer assim, tradicional, sempre colocam um texto referente a um certo país e pergunta que país é esse. No caso aqui, talvez o Fera tivesse um pouco de dificuldade na questão, já que o Paquistão era o país onde nasceria onde passaria o rio Indo, no caso em si. Mas havia algum aspecto sociocultural ou era puramente físico? Puramente físico. Era? Puramente físico, assim, a maioria esmagadora do que aborda aqui, a parte física, um pouco das questões da processo industrial muito fraco, que onde o rio passa seriam áreas de irrigação e pelo quantitativo de pessoas, consequentemente daria para ir talvez uma questão de eliminatória, já que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes e no caso o país aqui com 154 milhões. Acho que daria até para uma questão eliminatória. Mas o Fera também foi contemplado quando se falou sobre climatologia, especialmente uma questão que falava sobre os ventos, especialmente monsônicos. Aqui tinha um pouco, né, da localização geográfica e ao mesmo tempo a questão sobre como esses ventos monsônicos ocorrem tanto no inverno como no verão na região asiática. Uma questão muito interessante sobre deslocamento de placas tectônicas, que o Feras, ao observar, perceberia que a colisão de placas no sentido, vamos dizer assim, horizontal, ou seja, ao se roçarem, você teria um movimento que a gente chama de obducção, que seria a Califórnia na falha de Santo André. E, para concluir, uma questão falando sobre a questão, vamos dizer assim, do euro. Sim. Né? Até uma abordagem, provas euro, muito né? coloridas, muito interessantes, né? A questão do euro, não como um fracasso em si, mas seria o regimento interno em si. Globalização, foram 2, muito interessantes, bastante atuais. Brasil, caiu alguma coisa específica? Brasil, olha, não. É porque o SSA do terceiro ano é mais uma geografia generalizada, tipo atividades econômicas, globalizações e tal. E com certeza a gente já estava esperando uma questão sobre Constituição, não só no SSA, mas também na prova tradicional da UPE. E uma prova que contemplava bastante pela clareza dos enunciados e ao mesmo tempo muito colorida, o que justamente até agiliza o Fera a marcar suas respostas corretas, que com certeza foi o nosso Fera. Perfeito, aí está um comentário abrangente, não é? Falando das questões de uma maneira geral. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários sobre as provas de hoje, as disciplinas de hoje da prova do SSA. Até já!